Fala galera da TI, Jesus com vocês mais uma vez. Olha, reviravolta. Faz igual aqueles programas sensacionalistas, reviravolta no edital, no concurso público. Não no edital especificamente, mas na minha análise. Galera, uma coisa que eu não tinha percebido no edital, que agora fica nítido. E eu vou dizer uma coisa: se você está disposto, está disposta a aprender a programação, pelo menos o básico da programação, até uma possível aprovação do SERPRO, de participar da prova de você participar daquela prova de prática, galera, é absolutamente possível. E vou te explicar por quê. Um detalhe que eu não tinha observado e que eu acho que muita gente não observou é que existe um critério bem interessante na prova prática, certo? Bem, primeira coisa, lembrar, eu já falei aqui sobre o concurso público no geral, como é que vai funcionar as provas, que são 120 questões, certo e errado, tem lá um quantitativo que eu não consigo lembrar exatamente, você tem um mínimo a atingir, obviamente. Claro que a gente sempre espera que a pessoa atinja uma melhor pontuação, porque não adianta nada você atingir o mínimo, por exemplo, e você acaba, de alguma maneira, tendo ficar desclassificado, por exemplo. Tem que ficar entre ali os aprovados, né? Existem, no total ali vão ser 2.000 e alguma coisa, gente, porque eu não consigo lembrar agora exatamente, mais 2.800, 2.600, se eu não estou enganado, de aprovados que vão aí é, se classificar para fazer, acho que são mais de 3.000 na verdade. Eu vou confirmar e depois eu vou trazer. Prática, né? Tem a prova ali de 120 questões, como eu falei, e certo e errado, tudo, você vai tirar pontuação e as melhores classificadas, elas vão fazer uma prova prática, como eu falei anteriormente. E nessa prova prática vai ser avaliados os conhecimentos ali na área de programação. E lá o edital diz conhecimentos que podem ser em Java, em JavaScript ou então em Python. São programações aí da linguagem atual que o edital traz como base para a pessoa, de alguma maneira, ir lá resolver um problema no código ou mesmo criar ali uma criar ali um código, enfim. Como eu falei no vídeo anterior, eu acredito que não vai ser algo tão complexo. Talvez você vai ter que criar uma tabela, criar uma calculadora, por exemplo. Eu acho que não vai ser algo tão complexo, tão difícil. E aí que está o detalhe, galera. De acordo com o edital, o único critério na prova prática é você não zerar a prova prática. Não zerar. Significa, você tem que saber o mínimo do mínimo ali. Você tem que saber pelo menos ali escrever uma, sei lá, saber escrever lá as variáveis, saber usar ali conectivos, né? Conectivos, esqueci o nome que a gente chama lá. Utilizar lá tipo, fazer lá um ciclo de repetição, por exemplo, se precisar, ou fazer enfim, uma coisa básica, né? Uma função, por exemplo, que não é nada tão complexo, tão difícil, tão impossível de se aprender. Eu acho que no mínimo você tem que saber fazer alguma coisa básica, né? Como diz lá o próprio edital, uma sintaxe, saber escrever basicamente. Então eu acho que você não vai precisar saber tudo. Você vai, claro, se você souber, é melhor. Claro, chegar lá e, eu quero que você crie aqui uma tabela, por exemplo, formulário para enviar um cadastro para um banco de dados, por exemplo. Aí você vai lá, cria um formulário, seja lá já usando JavaScript, seja lá usando Java, ou seja usando Python, e aí você vai conectar aquilo ali para enviar no banco de dados, show de bola. Agora, se você não souber isso, talvez você pelo menos souber construir o mínimo da tabela e se aproximar daquilo que é pedido, ou então encontrar um erro, né, como está dizendo lá no edital, ou pelo menos mostrar que você sabe por onde começar a procurar esse erro, eu acredito que é possível passar, porque o critério é não zerar. Ou seja, você só não pode chegar na hora e não saber nada, nada, nada. Não souber o que é uma variável, não souber. é, Enfim, você só não pode chegar zerado, gente. Zerado. E eu acredito, sinceramente, que não vai ser nada complexo. Por alguns motivos. Um deles, o órgão precisa de muita gente. Galera, são 600 vagas imediatas, fora o cadastro de reserva. Salvo engano, são 2.600, mais de 2.000 vagas para cadastro de reserva. Então é muita gente que o SERPRA precisa. Muita gente. Então eles não vão colocar um critério absurdo para não classificar ninguém. Pelo contrário, eles vão procurar colocar um critério de modo que consiga ser aprovado ao máximo. Tanto é que o critério é não zerar. Ou seja, você só não pode tirar zero, não saber nada, não saber nem o que é Java, não saber nem o que é JavaScript, não saber escrever uma variável em Python. Eu acredito, honestamente, que se você souber pelo menos o básico, construir o básico de uma sintaxe,
é possível que você seja aprovado. Até porque é muito claro lá o edital. Você vai estar num computador sem internet para poder desenvolver. Na verdade, quem pratica programação, tá vendo? Tem um professor da área falando, quando costuma ter uma internet ali do lado. O cara não decora aquele monte de código. O cara vai lá, pesquisa uma coisa na internet, utiliza uma biblioteca, utiliza uma série de ferramentas que são na internet, por exemplo. Né? O próprio Git, né, GitHub, o Git, eles utilizam muito. Ou seja, você tem acesso à internet, não dá para você fazer basicamente nada. Então, assim, na verdade, o que ali a prova prática quer saber é se você pelo menos tem a capacidade de desenvolver ou de tentar desenvolver algumas linhas de código. É o que eu acredito, tá? Então isso muda tudo. Por isso eu falei, reviravolta, isso muda tudo. O que antes eu imaginava que seria assim, não vou fazer, eu mesmo estava falando isso. E eu até falei aqui no vídeo para vocês. Se você é desenvolvedor, galera, se você tiver coragem de fazer, se você tiver coragem de fazer e procurar, nesse período, estudar um pouquinho de programação, pelo menos o básico, iniciar um HTML, um CSS, iniciar ali um JavaScript, eu creio que é possível sim. Gente, o Java, o mais complexo das linguagens aí, até onde eu sei mais ou menos, é o Java. O Java ali é meio enjoado, você é muita coisa, mais complexo, uma linguagem C++ é mais complexo, mais difícil de desenvolver, mas nada é impossível. Dá para ver um pouquinho da sintaxe ali, como é que funciona, né, ali, fazer um básico ali, uma função, enfim, dá de fazer alguma coisa ali, dá de aprender em pouco tempo ali, pelo menos um básico, construir uma tabela, construir alguma coisa lá, construir enfim, dá para fazer alguma coisa, dá para aprender em pouco tempo, né? Não aprender tudo, mas dá para aprender a sintaxe básica, né? O Python também é uma linguagem muito fácil, geralmente desenvolver Python não é tão difícil, são as linguagens mais utilizadas hoje e que o pessoal tem pessoa que nem é da área de TI e consegue aprender Python tranquilamente, rapidamente para usar em projetos, por exemplo, voltados para Big Data, né? Voltados para essa área de Big Data, para inteligência artificial. Então, assim, gente, se você tem coragem de fazer essa prova, é possível sim. Claro, a gente sabe que o conteúdo é extenso, conteúdo para você estudar e fazer a prova é extenso, muito grande, vai requerer de você uma dedicação de estudos. A prova é em julho, tá? Dá muito tempo de você estudar. Mas se você tiver coragem de arriscar e buscar a sua classificação, e você vai lá para participar da prova prática, como eu falei para vocês, o objetivo é não zerar. Se você não zerar a prova prática, é possível que você esteja entre os aprovados e poderá trabalhar home office, poderá trabalhar aí diretamente da sua casa, ganhando mais de R$ 9.000 de salário, gente. Muito bom. Oportunidade única. Então, se você não é da área de programação, assim como eu não sou muita programação, mas assim, um conselho, comece a estudar. Se você, eu mesmo coloquei, assim, eu coloquei como uma meta minha. Comecei a estudar, voltei a estudar, na verdade, HTML, vou ver o CSS, vou ver o JavaScript, depois eu vou para a linguagem Python, né, que é a linguagem mais moderna, muito utilizada, principalmente para inteligência artificial. E o Java, vou ver depois também, que o Java é muito mais complexo, mas vou procurar algumas linguagens de programação para eu poder, pelo menos, ter uma noção básica, né? O banco de dados também é interessante saber um pouco de banco de dados, estudar, porque o edital também fala de banco de dados. Então é isso, galera. É ter essa noção básica de que você assim, não tem como fugir. E eu vi um professor realmente falando sobre isso e isso me chamou a atenção. Que não tem como fugir, por mais que seja da área de infra, da área de redes, galera, não tem como fugir. Programação é algo que assim é o que vai ser mais necessário na área de programação. A infraestrutura, praticamente, se for analisar bem, está indo toda para a nuvem. Então, o que vai sobrar mesmo, basicamente, é a programação. E outra, se você é uma pessoa que é da área de infraestrutura, área de rede, e conhece programação, melhor ainda, porque você vai ter um campo muito maior. Tanto que eu já falei aqui nesse canal que tem muitos concursos que são muito genéricos, não trazem assim, você tem que saber, vou separar aqui a infraestrutura, separar o pessoal da rede e separar da, o pessoal da programação. Tem um curso não que é genérico, chega com tudo ali e você tem que saber pelo menos o básico de programação. Por exemplo, concurso de tribunais é muito isso. Então você não perde por nada você estudar programação. Então, independentemente se você vai fazer ou não a prova do CERP, aqui fica um conselho. Comece, faça como eu, comece a engatinhar um pouco na programação, tá? Pelo menos para você saber um básico e não perder oportunidades na carreira de TI. Um abraço, galera, saudações e olha, breve vou trazer também um vídeo sobre
o concurso público. Eu até divulguei um vídeo ontem, se você acompanha nosso canal deve ter visto, onde a ministra, né, de Gestão e Inovação do governo federal anunciou um concurso público para abertura de muitas vagas para a área de TI. Então, vale a pena você conferir, vale a pena. Eu vou trazer um vídeo daqui a, não sei se na sexta-feira, enfim, vou trazer um vídeo em breve falando sobre essa oportunidade, mais oportunidade. E é por isso que eu digo, gente, vamos estudar todas as áreas de banco de dados, estudar área de programação, vamos estudar tudo, porque esse tipo de concurso público analista geralmente é bem genérico. E você tem que saber um pouco de cada coisa para você conseguir aprovação. E são oportunidades muito boas, está surgindo muito concurso na área de TI, nós não podemos ficar de fora e perder oportunidades. Um abraço, galera, saudações e até a próxima.